Hoje nós vamos falar sobre o nosso Pai Celestial. A designação dessa semana do Vem Segue-me é Mateus 14, Marcos 6, João de 5 a 6. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o like, se você gostar do vídeo, e compartilha esse vídeo com seus amigos. E ativa lá o sininho também para receber as notificações de todos os nossos vídeos. E também faça os seus comentários, eu gosto muito de lê-los. Essa semana a designação ela é muito profunda e para mim ela me traz sentimentos muito fortes de um Deus todo-poderoso, cheio de amor, e Cristo demonstra isso falando pelo Pai, falando do Pai, especialmente lá em João, no capítulo 5, e eu queria falar sobre isso hoje. O quão grandioso é o nosso Pai Celestial e a importância de Cristo ter vindo e para que nós pudéssemos compreender melhor quem é o Pai. Porque ele mesmo disse, quem vê a mim vê o Pai. E então, Cristo realmente veio trazer uma ideia mais forte, mais poderosa de como o Pai é, de como ele age. E eu queria focar nisso hoje. Às vezes, eu acho que nós falamos pouco sobre o Pai diretamente. Acredito que nós devamos falar mais sobre ele e não só falar sobre ele, mas entendê-lo e amá-lo e honrá-lo e adorá-lo com mais força. E Cristo ele fala isso. Se a gente lê lá no capítulo 5 de João, da designação dessa semana, os versículos, eu vou ler alguns versículos, 17, o 19 e 20, o 23, 24, 26, 27 e o 30. Na verdade, todo esse capítulo, Cristo fala muito do Pai, fala da missão dele, dele, Cristo, e fala do Pai e do quanto, de quão importante é a missão de Cristo, porque ele veio para representar o Pai. E aí então ele diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis. Então, do versículo 17, 19 e 20, Cristo está falando aqui, na verdade, que o Pai trabalha, naquela época lá, de Cristo, que o Pai estava trabalhando, e na verdade ele trabalha até hoje, claro, e que o Filho estava trabalhando, eles estavam trabalhando juntos para a salvação da humanidade. E ele estava dizendo que ele, por ele mesmo, ele não podia fazer coisa alguma se ele não visse o Pai. Então o Pai mostrou tudo para ele, o quanto ele devia fazer. É interessante isso, esse vínculo, essa conexão forte do Filho com o Pai. E ele disse, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. É interessante, o Pai, eu fico imaginando as conversas que Cristo teve com o Pai, as longas orações, os momentos em que Cristo saía e se retirava para um lugar isolado e ali conversava com o Pai. De fato, os dois tinham realmente uma forte ligação e que Cristo demonstra isso. Ele continua dizendo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então ele está dizendo, olha, por Cristo a gente consegue chegar ao Pai.
Cristo é a imagem do Pai, Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então veja, é tão importante essa ligação do Salvador com o Pai. A gente tem sempre que lembrar disso, de que nós só vamos conseguir chegar no Pai através de Cristo. A gente só vai conseguir através do Salvador. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o poder da vida, ou da morte, enfim, de dar a vida, de tirar a vida, o Pai deu a Cristo. Então, Cristo, ele só morreu quando ele quis, quando ele falou, agora está consumado, agora eu concluí o trabalho, então eu vou morrer, né? Quando ele estava na cruz. Ele só morreu quando ele quis. O Pai deu esse poder para ele. E ele fala no 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então é muito, muito lindo isso e é um exemplo muito grande para nós de como nós podemos nos achegar mais ao Pai. Ou seja, como que eu me achego mais ao Pai? Fazendo a vontade do Pai. Seguindo os conselhos e o exemplo de Cristo, eu me achego ao Pai. E eu gosto muito de uma escritura que já passou, né, foi na outra semana a designação, mas em João 3, 16 e 17 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu fico tão impressionado realmente com esse amor. Pensa bem no amor de Deus por nós, entregar o seu Filho. Se você que está me ouvindo é pai ou mãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. Entregar seu filho em favor de outros é um amor assim que excede a todo entendimento e compreensão. Seria difícil para nós entregar nossos filhos, o nosso filho. Eu fico imaginando o Pai Celestial ter que entregar o seu filho e eu fico imaginando a dor que o Pai sentiu quando Cristo estava expiando por nossos pecados. Eu fico imaginando, e às vezes eu até choro, vou tentar me controlar aqui hoje no vídeo, mas eu fico imaginando a dor que o Pai sentiu ao ver seu filho sofrendo no Getsemane e ao ser crucificado também. Por que eu digo isso? Porque o Pai sabia muito bem dessa dor. O Pai sabia muito bem tudo que Cristo estava sofrendo. Então, imagine você sabendo exatamente a dor, que é uma dor terrível, excruciante, incompreensível, e o Pai sabendo dessa dor e vendo o seu filho passar por isso. Seu filho amado, seu filho perfeito. Então, esse entendimento sobre o amor de Deus é realmente difícil de compreender. É um pouco não, é muito fora de todo o entendimento e compreensão do homem. Mas eu, como pai, eu sinto um pouquinho, talvez um milésima, sei lá, nem sei mensurar isso, né? Um pouquinho do sentimento que o pai teve, porque eu também tenho filhos. Eu sofreria muito se meu filho passasse por uma dor que eu já sabia como era. E aí,
a gente passa a compreender melhor como que é o amor do Pai, como que o Pai é. E a gente precisa... Eu sei que a gente não tem tantas informações sobre o Pai nas Escrituras, mas se a gente estuda a vida de Cristo, a gente compreende mais o Pai. Nas Escrituras, na verdade, o que a gente precisa mais compreender nessa vida é o primeiro mandamento é amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas o primeiro mandamento é amar o Pai com toda a nossa força, nosso entendimento, nossa compreensão, nossa alma, com toda a nossa força. Esse é o primeiro mandamento. Mas a primeira verdade e a sublime e suprema verdade, é que Deus, o Pai, nos ama. E a gente precisa focar um pouco mais nisso. Quando nós adoramos Ele nas nossas orações, precisamos nos voltar mais para o Pai através de Cristo. Mas para poder ter uma compreensãozinha um pouco melhor, né? Porque é difícil de compreender toda a imensidão do amor do Pai, quando a gente lê lá no capítulo 7 de Moisés, tem vários versículos, aí no capítulo todo, é um capítulo que talvez eu sugiro que você leia, estude esse capítulo, para poder ter um pouquinho mais da compreensão desse amor que o Pai tem por nós. O Elder Holland, Jeffrey R. Holland, em outubro de 2003, ele fez um discurso chamado A Grandiosidade de Deus. E ele começa falando sobre o Pai Celestial especificamente. E durante o discurso, ele cita esse momento de Moisés, do capítulo 7. Eu queria ler aqui as palavras do Elder Holland, ele vai citando partes da Escritura, para a gente poder ter um entendimento aí. Então, Elder Holland diz assim: ali, em meio a uma grande visão da humanidade que lhe fora aberta pelos céus, Enoque, observando as bênçãos e dificuldades da mortalidade, voltou o olhar para o Pai e ficou admirado de vê-lo chorando. Ele disse, maravilhado e admirado, ao mais poderoso ser do universo: como é que pode chorar, sendo que és justo e misericordioso e bondoso para sempre? E paz é a habitação de teu trono, e a misericórdia irá diante da tua face e não terá fim. Como é que pode chorar? Então Enoque não estava entendendo esse choro do pai, né? O sofrimento do pai por ver a perda de tantos filhos. Ele estava falando a respeito do dilúvio, estava mostrando para Enoque o que iria acontecer. Observando os eventos de quase todos os dias, Deus respondeu: olha estes teus irmãos, eles são obras de minhas próprias mãos. Dei mandamentos que se amassem uns aos outros e que escolhessem a mim, seu Pai, mas eis que eles não têm afeição e odeiam o seu próprio sangue. Portanto, não deverão os céus chorar, vendo o que eles sofrerão? É difícil de realmente entender e compreender esse amor. É difícil de descrever, de mensurar o tamanho do amor do Pai Celestial por nós. Ele não ficou feliz em ter que mandar o dilúvio. É óbvio que ele não ficou feliz. Ele não fica feliz em ter que castigar seus filhos devido às suas iniquidades. Ele não faz isso com... talvez algumas pessoas não interpretem corretamente o amor de Deus, acham que ele é um ser severo e que tá mais disposto a castigar do que a amar. Não é verdade isso. Ele está muito mais disposto a nos amar, muito mais disposto a
sacrificar muitas coisas como ele fez com seu filho. Então, esse amor do Pai é grandioso. E a gente, se a gente olhar, por exemplo, a gente não para pensar nisso. A gente acha que lá na vida pré-mortal, quando 1/3 dos nossos irmãos foram expulsos da vida pré-mortal, da presença de Deus, a gente acha que foi normal, né? A gente acha que não, fizeram coisa errada, se rebelaram, foram expulsos e acabou. Eu duvido que o pai não tenha sofrido naquela hora de ver 1/3. A gente nem tem noção desse número, da quantidade de filhos que o pai perdeu na vida pré-mortal. Então a gente precisa pensar nisso um pouco. O quão doloroso é para ele ver a perda de seus filhos. Por isso você e eu devemos nos esforçar ao máximo para ter a vida eterna. Claro, a gente quer ter a vida eterna para receber as bênçãos, receber tudo que o Pai tem, que Ele prometeu para nós. Mas talvez a gente pudesse pensar em retribuir, essa palavra não é a palavra correta, mas esse amor guardando os mandamentos, sendo fiel ao Pai, voltando à presença dele. É isso tudo que ele quer. Esse é o presente que ele quer. Esse é o pagamento, não sei a palavra certa, porque é impossível pagar esse amor, é impossível retribuir o amor de Deus por nós, isso é impossível de fazer. Mas se você se esforçar por guardar os mandamentos e voltar à presença dele, é tudo que ele quer. Porque eu sinto que cada filho do Pai Celestial é muito importante para ele. É muito importante. E você é muito importante para ele. Lembra disso sempre. Ele te conhece pelo nome, ele sabe muito bem quem você é. Você esteve com ele na vida pré-mortal. E eu tenho absoluta certeza disso no meu coração, que você esteve com ele lá e você deve ter tido uma entrevista com ele. Você deve ter tido conversas com ele antes de vir para essa terra. E eu fico me imaginando tendo uma conversa com o Pai antes de vir para cá. E fico pensando no amor que ele demonstrou por mim e preocupação, é óbvio, em como eu iria usar o meu arbítrio. Então, o que mais eu posso fazer? O Senhor me deu tantas coisas, me deu a vida, me criou como espírito e me deu a vida aqui nessa terra, me deu todas as coisas que eu tenho. E como que eu posso retribuir? Ele me deu o Salvador, ele deu a você o Salvador, que morreu por você e por mim. E a única coisa que ele quer de volta somos nós. Ele quer que você volte à presença dele. Ele quer que eu volte à presença dele. É só isso que ele pede. Em retribuição a tudo o que ele já nos deu e que ainda vai nos conceder nessa vida e na eternidade. E então a perda desses nossos irmãos na vida pré-mortal, lembra sempre disso, foi uma perda gigantesca. Só sendo pai e mãe para poder entender essa perda. Elder Holland continua: evidentemente, o afastamento ao longo dos séculos da crença de um pai tão perfeito e carinhoso tornou-se ainda maior por causa dos credos criados pelos homens ao longo de muitas gerações equivocadas que descrevem Deus de diversas formas. O mundo faz isso, né? Desconhecendo o incompreensível, desconhecido. Então, como é que o mundo enxerga Deus, o Pai?
desconhecido, incompreensível, sem formas, partes ou paixões, intangível, inatingível, que está em toda parte e ao mesmo tempo em parte alguma. Sem dúvida, isso não descreve o ser que contemplamos pelos olhos daqueles profetas. Tampouco condiz com um Jesus de Nazaré vivo, que respirava e tinha um corpo físico que era e é o resplendor da sua glória e a expressa imagem de seu Pai. Então o mundo prega que Deus é sem forma, está em todo lugar, que ele é uma força. Deus é um Pai. E se nós o chamamos de Pai, fomos gerados por Ele e fomos criados por Ele. Ele é o nosso Pai. Ele tem um corpo de carne e ossos. Ele é um ser perfeito e glorificado. E ele é atingível. E ele não é uma força que está por aí. Ele é um ser como nós. Claro que, né, perfeito e com toda a glória, mas ele é um ser de carne e ossos como nós. Nesse sentido, Elder Holland continua, Jesus não veio para melhorar a visão que Deus tinha do homem, mas sim para melhorar a visão que o homem tinha de Deus e para suplicar-lhes que amassem seu Pai Celestial como ele sempre os amou e sempre os amará. Os homens tiveram a oportunidade de conhecer o plano de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, sim, até a ira e julgamentos de Deus. Mas o amor de Deus, a profundidade de sua devoção a seus filhos, eles ainda não conheciam plenamente até que Cristo veio. Então isso é muito importante que a gente entenda. Nós precisamos conhecer mais o Pai. E a melhor forma é conhecendo o Filho. Ele é a imagem expressa de seu Pai. Então, ele veio para melhorar a visão que os homens tinham, né? Cristo veio para melhorar a visão que as pessoas tinham do Pai. E ele continua, Elder Holland, ele diz, portanto, ao alimentar o faminto, curar o enfermo, repreender a hipocrisia, rogar pela fé, Cristo estava nos mostrando o caminho para o Pai. Aquele que é misericordioso e compassivo, lento para irar-se, paciente e cheio de bondade. Em sua vida, especialmente, em sua vida e especialmente em sua morte, Cristo estava declarando: esta é a compaixão de Deus que vos manifesto, bem como a minha própria compaixão. Na manifestação do perfeito amor do Pai pelo Filho perfeito, em seu sofrimento mútuo e na tristeza que compartilhavam pelos pecados e sofrimentos de todos nós, vemos o significado pleno dessa declaração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, que grandioso foi o nosso Salvador Jesus Cristo, ao nos mostrar e ao nos dar um pouco do entendimento de quem é o nosso Pai Celestial. E que nós pudéssemos pensar nisso. Eu fiquei, nessa semana também, a gente aprende que quando Cristo estava caminhando sobre as águas, e os apóstolos se assustam, né, com ele vindo caminhando, e os apóstolos estavam dentro do barco, e aí Cristo vem caminhando, era de noite, eles se assustaram, acharam que era um fantasma, né? E aí eles ficaram com muito medo, e Cristo falou, não, sou eu, tal, não temais, não fiquem preocupados, não fiquem com medo, não, sou eu. E ele veio caminhando sobre as águas. E aí Pedro falou, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. E Cristo falou, vem. E Pedro desceu do barco, e ele caminhou sobre as águas até um certo ponto.
e aí veio a tempestade, uma onda forte, e ele se assustou, e ele ficou com medo e afundou. E aí Pedro diz: Senhor, socorre-me. Isso me toca muito, né? Senhor, socorre-me. E Cristo prontamente estendeu o seu braço e pegou Pedro e o ergueu, e eles voltaram juntos para o barco. É disso que a gente precisa entender, sabe? Quando o Salvador socorreu a Pedro, é exatamente esse amor simbólico. Eu estou querendo usar esse exemplo, porque é exatamente isso que o Pai faz com a gente. Quando a gente pede socorro, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, na minha falta de fé, na minha imundície, nas minhas iniquidades, Senhor, por favor, me perdoe e me socorre. O Senhor sempre estará com o braço estendido para nos socorrer. Sempre estará. Não importa, mas eu sou pecador, eu faço coisas erradas. É esse amor que a gente não compreende. Que ele está sempre disposto a estender a mão para você, como aconteceu com Pedro. Então, às vezes, as tempestades da vida nos dá medo, nos dá, né, um temor muito grande. Mas a gente tem que lembrar sempre de que o braço do Senhor sempre, sempre e sempre estará estendido para nos socorrer. É esse amor que a gente precisa compreender, que a gente ainda não compreende. O Pai Celestial ele se manifestou poucas vezes em pessoa, né? Eu sei que para os profetas ele se manifestou, Moisés, mesmo Enoque, enfim, eu acho que todos os profetas conheceram o Pai, né? O próprio Joseph viu o Pai. E a presença do Pai Celestial, ela é muito importante na nossa vida. Nós oramos a Ele, e só a Ele que devemos orar em nome de Cristo. E esse vínculo, a gente precisa criar um vínculo forte com o Pai. Eu me lembro de quando o templo de Nauvoo foi dedicado, isso há muitos anos atrás, quando o presidente Hinckley era presidente da igreja, eu me lembro que nós estávamos na capela assistindo aquela sessão que estava sendo transmitida. E o presidente Hinckley, ele disse uma coisa muito forte naquela hora. Ele disse: o Pai e o Filho estão aqui. E eles aprovaram essa casa. Quando ele disse que o Pai e o Filho estavam lá presentes naquele momento, aquilo me tocou profundamente. E eu sei que o Pai e o Filho visitam o templo, os templos. Eu sei que o Pai e o Filho, eles estão sempre juntos. E eu sei que Ele gostaria que nós estivéssemos juntos deles, junto a eles também. Então, nas suas orações, nas suas adorações ao Pai e ao Filho, busque isso, busque estar mais perto do Pai pelo Filho. Busque entender o Pai aprendendo sobre o Filho. Então que nós possamos, que você possa, que eu possa, a gente possa nos achegar mais ao Pai. E estudar mais sobre o Pai. Eu sei que tem poucas coisas, mas estudando mais sobre o Filho, a gente vai poder aprender sobre o Pai. E eu queria só encerrar contando uma experiência muito forte que eu tive agora no FSOI durante o Carnaval. O FSOI é uma atividade para os jovens de 14 a 18 anos. E eu e minha esposa fomos diretores um casal diretor do FSOI, aqui da seção São Paulo Oeste. E nós estivemos lá com a juventude, foram momentos, já contei aqui em alguns vídeos, foram momentos muito, muito preciosos,
e muito fortes que nós tivemos lá, da presença real do Espírito do Senhor. Estava muito, muito forte e nós sentimos isso lá. Mas eu me lembro que eu estava, eu tinha ido à cidade, uma cidade lá, no local onde nós estávamos, lá em Minas Gerais. Eu fui até a cidade para comprar um adaptador lá. E aí, na volta, eu comecei a fazer uma oração dentro do carro mesmo, orando ao Senhor, para que a gente pudesse ter. Eu comecei a pedir, né, que o Senhor pudesse estar lá. Foi bem no comecinho, foi no primeiro dia, para que Ele pudesse estar lá com a gente no FSY, para que o Espírito do Senhor estivesse lá. Mas aí eu comecei a orar e o sentimento ele foi fluindo de uma forma muito, muito forte. Eu mal conseguia me controlar de tanto chorar. E aí um sentimento veio e eu comecei a implorar ao Senhor para que Ele, o Pai e o Filho, fossem nos visitar também. Eu sabia que o Espírito do Senhor estaria lá. E Ele esteve mesmo, com muita força. Mas eu fiz um pedido talvez um pouco demais, audacioso, quem sou eu? Mas foi o sentimento que eu tive naquela hora. Eu queria muito que os jovens sentissem o amor de Deus o Pai e do seu Filho. Eu queria muito mesmo, eu queria muito que eles soubessem que eles estavam ali. Eu queria muito que eles soubessem que o quanto o Pai e o Filho os ama. Por isso eu pedi a presença deles lá. Eu fui um pedido talvez ousado demais. Quem sou eu, digo, né, para pedir isso, mas eu senti muito forte que devia pedir. E eu chorava muito, e ali naquela hora, o sentimento era muito forte. E eu contei para os jovens essa experiência no serão, e eu pedi que eles orassem para que o Pai e o Filho fossem pessoalmente lá nos visitar durante aqueles 5 dias. E os jovens oraram, eles prestaram testemunho disso, eles oraram e pediram, e eles sentiram, e eu senti também, muito forte a presença do Pai e do Filho naquela atividade. Eram 600 jovens, eram 700 pessoas entre líderes e jovens. E o sentimento foi muito forte, muito forte. Nós sentimos claramente, com muita força, a visita, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquela atividade. Eu nunca estive tão próximo, com tanta intensidade. Nunca estive tão próximo do Pai e do Filho como naquela atividade. E eu sei que os jovens também tiveram essa experiência. Eles contaram, eles testificaram sobre isso. E vidas foram transformadas ali. Muitos jovens foram batizados, jovens voltaram à igreja que estavam menos ativos, jovens que mesmo ativos estavam tendo vários problemas, eles mudaram. Houve uma transformação total. E essa transformação foi por isso, foi pelo amor do Pai. Porque Ele estava lá, o Filho estava lá e o Espírito Santo estava lá. E os três juntos trouxeram a nós uma transformação difícil de explicar. O sentimento que nós tivemos lá. É difícil de mensurar o amor que o Senhor tem por você, por mim e por todos os seus filhos. O Pai Celestial chorou ao ver seus filhos, e Ele chora ainda hoje, eu tenho certeza disso. E então, às vezes, quando eu erro, quando eu peco, eu fico envergonhado, porque eu ofendi o Senhor e talvez Ele chore por causa das minhas iniquidades. E eu sei que Ele chora pelas iniquidades do mundo, e Ele ainda sofre.
Então que possamos minimizar esse sofrimento do Pai, guardando os seus mandamentos e vivendo aquilo que Cristo nos ensinou, para que nós pudéssemos nos achegar mais ao Pai, por Ele e por Cristo, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, e que nós possamos, que você possa, eu possa, nos achegar mais a Ele, adorando Ele da forma correta e nos aproximando dEle, como Ele deseja que nós nos aproximemos. Nós vamos ter a conferência geral agora nesse próximo domingo. Então, fique mais perto do Pai através da conferência geral. O Pai Celestial tem revelações, tem algo para dizer a você nessa conferência. Então assista todas as sessões, porque em alguma sessão, em algum discurso, ou em vários, ele vai se manifestar a você. Porque ele ama você e ele não quer te perder de jeito nenhum. Te vejo no próximo vídeo.